Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho mais uma vez compartilhar com você a minha devocional, que está no texto de Atos, capítulo 15, do verso 12 ao 19, com o tema Moderação, um caminho saudável. O texto de Atos nos diz o seguinte: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentais nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Irmãos, como eu falei, nós iremos refletir nessa manhã sobre moderação, um caminho saudável. E a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto de Atos é que os sinais de Deus evidenciam a sua presença. Vejam, percebam que uma das formas que Paulo, Barnabé, assim como também Pedro, em seus discursos, utilizaram para demonstrar aos judeus que Deus estava presente naquela pregação aos gentios, na conversão dos gentios e na vida, na inclusão dos gentios no reino de Deus, foi justamente os sinais e prodígios que Deus operava através dos apóstolos no meio do povo gentio. Então fica claro que quando nós encontramos sinais e prodígios juntamente com uma pregação bíblica expositiva da Escritura, nós temos aí um conjunto de evidências que demonstram a presença de Deus naquela operação, a presença de Deus naquela missão, a presença de Deus naquela atuação do seu povo. Então é isso que nós percebemos, que quando há sinais e prodígios somados a uma pregação bíblica expositiva da palavra do Senhor, nós temos aí evidências suficientes para declararmos que a bênção de Deus está entre nós, que a presença de Deus está entre nós e que aquilo que está acontecendo entre nós é o agir sobrenatural de Deus por meio do seu Espírito. Então essa é a primeira lição que nós tiramos aqui.
A segunda lição que nós tiramos nessa manhã desse texto é que tudo o que Deus faz está registrado nas Escrituras. Veja que quando Tiago passou a explicar, né, o que estava acontecendo, ele pede a palavra e passa a explicar. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, e ele passa a explicar o que está acontecendo ali. Ele fundamenta essa operação de Deus, ele fundamenta esses milagres, esses prodígios e a conversão em massa dos gentios. Ele fundamenta no texto de Amós, capítulo 9, o verso 11 e o 12, que aqui em Atos está no verso 16 ao 18. Então veja que ele vai buscar uma fundamentação bíblica, escriturística, para declarar a veracidade ou a divindade daquilo que está acontecendo. Então, isso ensina que tudo que Deus faz entre nós, entre a humanidade, está registrado em alguma porção da Escritura, tá certo? A nossa terceira lição que tiramos hoje é que o nosso comportamento deve ser regido pela Escritura. No verso 19 ao 21, quando Tiago, depois de expor que aquilo que estava acontecendo estava registrado na Escritura, e ele cita Amós 9, verso 11 e 12, do verso 19 em diante até o verso 21, Amós vai declarar então como deveria ser o estilo de vida dos gentios, no que diz respeito a sua relação também com os judeus que também estão incluídos no corpo de Cristo. Então, é como se Tiago estivesse dizendo aos gentios que, tá certo, vocês são povo de Deus também, mas vocês, como povo de Deus, que não conhecem a lei de Deus, vocês precisam abrir mão de alguns comportamentos para que vocês estejam vivendo em plena harmonia com aqueles que conhecem a lei de Deus. E Tiago passa a apresentar aqui alguns comportamentos que deveriam ser deixados, tais como a contaminação dos ídolos, ou seja, comer alimentos sacrificados a ídolos. Se bem que Paulo vai dizer que o ídolo é nada. Então, quando um alimento ele serve, né, ali ele faz parte de um contexto de adoração a um ídolo, de devoção ao ídolo, quando ele é oferecido a um ídolo, quando um animal é sacrificado ao ídolo, como o ídolo não é nada, aquilo também não tem significado algum. Mas, em face dos judeus cristãos, que tinham na lei essa ordem de não comer animal sacrificado a ídolos, então eles deveriam deixar. Outra questão, as relações sexuais ilícitas. Essas são ilícitas em qualquer contexto. Tanto é que Tiago está dizendo que elas são ilícitas. Ou seja, eles deviam se abster delas, não apenas por causa dos judeus, mas também por causa de Deus, né? Porque uma relação sexual ilícita é uma prostituição, e prostituição é idolatria, né? Então, eles deveriam abrir mão disso. Também da carne sufocada, que é o animal estrangulado, né? Eles deveriam se abster, e do sangue. Aqui o sangue tem a ver com o judaísmo, né? Porque eles, na lei de Moisés, tem que eles não deveriam comer sangue, nem tocar em coisa alguma que tivesse com sangue, nem tocar em sangue, isso traria impureza, né? E então eles deveriam deixar de comer sangue por conta dos judeus. E a razão disso, ele diz aqui, é porque em cada cidade, desde os tempos antigos, Moisés, ou seja, a lei de Deus, é pregada nas sinagogas todos os sábados. Então eles deveriam se abster de coisas que trouxessem escândalo para os judeus convertidos ao cristianismo, que fazem parte do mesmo corpo, tá certo? E também para os judeus não convertidos. Então o que ele está falando aqui é que o nosso comportamento não deve ser regido por nós. Nós podemos entender, pensando aqui no texto, nós podemos entender que o sangue não é nada,
mas tem alguém que pode entender que é. Nós podemos entender que um animal sacrificado não é nada, mas tem alguém que pode entender que é. Então, nosso comportamento não deve ser regido pelo que nós entendemos, mas pelo que a Escritura nos orienta. A quarta lição que nós temos aqui é que a igreja deve conhecer a ética e a moralidade do reino de Deus. É justamente isso que Tiago faz. Chegando a esse consenso, Tiago elege, juntamente com a igreja, elege irmãos, 2 irmãos, Judas e Silas, que se juntam aos apóstolos Barnabé e Paulo e fazem uma viagem até Antioquia, Síria e Cilícia para levar a comunicação desse veredito que traz essa perspectiva ética do que se deve fazer e da moralidade, da moral, o que é certo e o que é errado, né? Então, eles levam esse veredito para anunciar isso à igreja gentílica, de forma que ambos, a igreja gentílica e a igreja judaico-cristão, eles possam viver em plena harmonia no reino de Deus, ou seja, no corpo de Cristo, para que haja paz, para que não haja escândalo e para que haja uma coerência, né? Um padrão único de vida entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. E finalmente, em quinto lugar, devemos deixar o pecado e aquilo que escandaliza o próximo. Verso 29, nesse anúncio da ética e da moralidade do reino de Deus, Tiago mais uma vez expõe práticas que os gentios deveriam se abster. Coisas sacrificadas a ídolos, sangue, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. E algumas dessas, a gente já comentou acima, umas têm a ver com Deus, relações sexuais ilícitas, por exemplo, e outras têm a ver com os judeus convertidos ao cristianismo, animais sacrificados, carne de animais sufocados, sangue, tem a ver com os irmãos que vieram do judaísmo, né? Que aplicações nós tiramos para a nossa vida desse texto de Atos? Primeira aplicação é que devemos buscar a Deus para vermos seus sinais. Ora, se o sinal agregado a uma pregação bíblica evidencia a bênção de Deus, a presença de Deus, a aprovação divina, então nós devemos buscar os sinais, né? Nós devemos. Graças a Deus, em nossa igreja, nós já temos uma pregação bíblica expositiva, né? Isso é praticada semana após semana, dia após dia. Então nós precisamos buscar a Deus para ver os seus sinais agora, para ver a manifestação dos milagres de Deus, né? A gente viu, já estudou que isso acompanha a pregação do Evangelho, porque autentica a pregação do Evangelho. E Jesus disse que esses sinais acompanhariam os que creem no nome dele. Então nós devemos buscar a Deus cada vez mais para ver os milagres de Deus acontecendo em nossa vida ou através da nossa vida. Segunda aplicação, devemos confrontar nossas experiências com a Escritura. Ou seja, a minha experiência, ela só tem veracidade se ela estiver contida em alguma porção da Escritura. Porque tudo que Deus faz no meio do seu povo, na humanidade, está registrado na Escritura. Então, o amparo para a nossa experiência não é o nosso testemunho, mas é o testemunho da Escritura. Tá certo? Então, quando a gente estiver vivenciando alguma experiência que entendermos que ela vem da parte de Deus, nós precisamos confrontar com o testemunho da Escritura. Terceira aplicação para nós é que devemos moldar nossas ações pela Escritura. Não pelo que nós achamos, não pelo que a sociedade acha, entendeu? Não pelo que uma ideologia entende, mas nós devemos fundamentar as nossas ações pela Escritura, ainda que, em alguns momentos, o que a Escritura diz que devemos fazer ou ser seja contrário ao que o mundo tem dito que devemos fazer e ser, né? Ou seja, o nosso padrão de ética e moral não é um padrão social,
É um padrão escriturístico, é um padrão que vem da revelação de Deus. E nós precisamos abrir mão, né, deixar de lado a cosmovisão mundana, social, antropológica, sei lá, filosófica, para adquirirmos uma cosmovisão bíblica sobre tudo, sobre criação, a criação da humanidade, a origem, sobre as questões que estão em debate, né, enfervescendo aí em nosso tempo, sobre aborto, sobre droga, sobre ideologia de gênero, né, enfim, sobre sexualidade. Tudo isso deve ser moldado pela Escritura. O que é que a Escritura diz acerca dessas coisas? Então é aí que eu tenho que ser moldado. Quarta aplicação, devemos anunciar os padrões normativos da Escritura. Toda a igreja do Senhor deve conhecer os padrões normativos da Escritura. Você deve conhecer, eu devo conhecer, e toda a igreja. Para quê? Para que nós possamos ter um fundamento para nossas ações e este fundamento seja bíblico. Tá certo? Então nós devemos conhecer. E uma excelente oportunidade para conhecer isso é no culto de doutrina e na escola bíblica dominical. Mas muito mais ainda no culto de doutrina. É uma excelente oportunidade para você conhecer, né, os padrões bíblicos que devem moldar a nossa vida. E a quinta e última aplicação, devemos deixar aquilo que escandaliza o próximo e ofende a Deus, né? Aqui nós poderíamos dizer que está em voga a doutrina que o apóstolo Paulo ensina da liberdade vigiada ou limitada pelo amor, né? Ou seja, o amor ao meu próximo e o amor a Deus deve limitar a minha liberdade. Paulo vai inclusive dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23 e diante, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então a nossa vida deve ser regida por aquilo que convém e por aquilo que edifica, não por aquilo que é lícito. Que é possível que alguma coisa lícita não convenha ou não traga edificação para mim e para os outros. Então, as suas ações devem ser limitadas pelo seu próximo, tá certo? Então, que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te abençoe neste dia e que a graça do Senhor repouse sobre você. Em nome de Jesus, amém.